E aí, turminha, bem-vindos ao Curta Matemática. Vamos à nossa 20ª aula, nossa playlist de ensino médio. Nossa segunda aula sobre função afim. Então vamos lá, vamos aí fazer um exemplozinho, né, para introduzir o assunto. Que é, considere que tenhamos o seguinte gráfico. Aí nós temos aqui o plano cartesiano. Temos aqui esse gráfico, essa função que passa no ponto 0 e 3 e no ponto 2 e 1. Temos aqui esse gráfico que passa no ponto menos meio e no ponto 2 e 1 também. E aí que tá, galera, esse ponto 2 e 1 aqui que é o importante pra gente. Esse ponto aqui se chama interseção das retas, que é exatamente isso, onde a reta intercepta uma na outra. Significa que as duas, nesse ponto aqui, que elas têm o mesmo x e o mesmo y. E o que é isso? Geometricamente, ela é simplesmente essa interseção. Algebricamente, ela é a solução do sistema de equações. Lembra que a gente falou que uma função afim dá para definir com apenas 2 pontos? Naquelas funções nós temos 2 pontos. Então nós podemos saber que a equação de cada função é daquela primeira função. Aquela primeira é o gráfico crescente, né? Que é nesse sentido. Quiser dar uma volta lá um pouco, você vai ver lá que é o gráfico que faz assim. Decrescente é o gráfico que faz assim. Essa equação aqui. Tranquilo? Então nós temos lá a função 3/4 de x menos meio igual a y e a função menos x mais 3 igual a y. Então, aquela interseção, aquele ponto onde as duas retas se interceptam é a solução desse sistema de equações. Se você não sabe o que é um sistema de equações, relaxa que nós também vamos fazer uma aula voltada para isso. Mas então, vamos ver aqui o que significaria essa solução do sistema de equações. O sistema de equação, galera, é simplesmente assim. Quando você tem uma equação e duas variáveis, você não consegue encontrar solução numérica para ela. Você pode encontrar uma relação de uma variável com a outra, mas não uma relação de qual é esse número e de qual é esse. Então, o número de variáveis precisa ser igual ao número de equações para você poder resolver. Por exemplo, aqui nós temos duas variáveis, x e y. Então, para poder encontrar o valor de x e o valor de y, nós precisamos ter duas equações, que é o que nós temos aqui. Então, seguindo, qual vai ser a resolução para achar os valores? Geometricamente, você pode fazer aquilo. Desenha o gráfico de uma função, desenha o gráfico da outra, e o ponto de interseção vai ser a solução do sistema. Algebricamente, turma, nós podemos... Geometricamente, nós vimos lá que a solução de x igual a 2 e y igual a 1. Algebricamente, para encontrar essa solução, nós podemos fazer desse modo. Temos aqui um modo de solucionar o sistema. Como menos x mais 3 é igual a y e 3/4 de x menos meio também é igual a y, você pode igualar os dois. E aí, você pode isolar. Aqui está o x. Você pode... vou falar trazer, não é trazer, galera. De modo formal seria falar recompensar. Mas como a maioria das pessoas, dos estudantes, se sente com mais facilidade quando eu falo trazer e na prática é a mesma coisa, então eu vou falar trazer, que é mudar de lado. Você coloca todos os x de um lado da equação da igualdade e o que tem só o número do outro lado. Então o que nós fazemos aqui? Menos x ficou no mesmo lado, 3/4 de x veio para esse lado da igualdade, ficou junto com menos x. Então nós tivemos isso. Menos x. Na verdade isso aqui seria menos 3/4 de x igual a menos meio menos 3. Então seguindo, nós teremos aqui que menos 4x menos 3x sobre 4, ou seja, nós só tiramos o mínimo múltiplo comum. Ou no caso, que nem eu já expliquei lá na outra playlist, nós fizemos aquela regrinha lá, né, de multiplicação cruzado para encontrar, poder operar as frações. No caso aqui, 4 vezes menos x vezes 4 menos 4x. Embaixo do x tem um invisível aqui, então vai dar, como esse 3 era para ser negativo, menos 3x
sobre 1 vezes 4, 4, igual, vamos fazer a mesma coisa desse lado, menos 1 vezes 1 que está aqui embaixo, invisível, vai dar menos 1, 2 vezes menos 3, menos 6, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Então nós vamos ter a solução aqui, menos 7x sobre 4, igual a menos 7 sobre 2. Como menos 7x, menos 7 sobre 4 está multiplicando x, ele vem para o lado de cá dividindo tudo, né? Então menos 7 sobre 4 vai dividir menos 7 sobre 2. Ou seja, assim. E como é que você faz divisão de fração? Também expliquei na outra playlist. Se não sabe, dá uma olhada lá. Você vai inverter o divisor e vai multiplicar as frações. Vamos ter como resultado 4 vezes menos 7, menos 28, menos 7 vezes 2, menos 14. Ou seja, x igual a 2. Tranquilo? E aí, substituindo em qualquer uma das equações, nós vamos encontrar que o y vai ser igual a 1. Então, você encontra a solução do sistema de equações. Por exemplo, você podia ter colocado lá, uma das equações era menos x mais 3. Então, menos 2 mais 3 ia dar 1. Ok? Então, vamos seguir. Existem sistemas que não têm solução, e nesse caso, o gráfico das funções não se interceptam, ou seja, sistema sem solução, você não encontra valor para x nem para y. Nesse caso, as retas, ou qualquer seja o gráfico, não vai ter interseção um com o outro. Agora lembremos da definição de função afim. Uma função definida de RR de forma ax mais b com a diferente de zero. Essa é a definição da função afim. Então, só que o que vai acontecer se o nosso a for igual a zero? Porque aqui a definição de função afim é que ela tem que ser diferente de 0a. Só que se ele for igual a zero, nós vamos ter só o b. E nesse caso, turma, a gente vai chamar de função constante. Não vai ser uma função afim, vai ser uma função constante. Nós temos o exemplo, se o nosso f de x, se a nossa função for simplesmente igual a b igual a 4, ou igual a 4, nós vamos ter que todo x, qualquer x que você colocar, o resultado do y vai ser 4. Igual aqui, menos 2, 4, menos 1, 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4. Então, nosso gráfico vai ser esse gráficozinho aqui, que ficou parecendo até um 14 bis, que vai ser sempre o y igual a 4, para qualquer x. Então, é isso aí, valeu e curta matemática.